tinha 14 anos, eu fui para a tropa, fui defender esta pátria, tá bem? Eu fiquei 14 anos no exército. Então, estou com 66 anos e eu agradecia que vocês respeitassem. Porque o que eu fiz para esse país, acredito que nenhum de vocês está aqui ainda feito. Então, respeitem, por favor. Respeitem. Penso que os senhores ouviram o conselho de uma pessoa mais velha e penso que os senhores mantenham a calma para darmos continuidade ao debate. Doutor Tito faz as suas últimas considerações deste assunto e o Fuca depois também para falar e depois a Margarete. Faz favor. Osvaldo, como eu ia dizendo, eu penso que, em jeito de conclusão, nós devemos olhar para os pressupostos da nossa economia e temos meios para o crescimento e desenvolvimento sustentável. Agora é preciso acreditarmos, a doutora Margarete Nanga trouxe aqui elementos muito importantes pelos quais eu concordo, tomei boa nota e espero estudá-los com alguma profundidade, porque estamos aqui todos para fazer país. Agora, é preciso olhar para os elementos da nossa economia e sermos sensatos conosco mesmo, olhar para as reformas que têm sido feitas e acreditar que cada um de nós é parte fundamental para uma Angola melhor. Se nós olharmos para reformas econômicas que têm vindo sendo feitas desde a reforma tributária, desde a eliminação de algumas burocracias, desde o reconhecimento de que efetivamente as desigualdades e as assimetrias regionais são mecanismos que nós temos que efetivamente eliminar mesmo, porque nós não podemos aceitar que ainda tenhamos algumas desigualdades, mas encará-las de frente e ter a capacidade de saber que estas desigualdades ou assimetrias regionais podem efetivamente ser resolvidas através de construção de infraestruturas. Quando eu dei o exemplo, e disse aqui há pouco tempo, o exemplo da estrada 230, é preciso ser rigoroso. Doutor Adriano, eu disse que a estrada está efetivamente em fase de conclusão. É preciso ser rigoroso, Está efetivamente em fase de conclusão. E está em fase de conclusão e vai mesmo ser concluída dentro de muito pouco tempo. Eu não estou aqui para escamotear. A veritas odium parte. A verdade gera ódio, pode doer. Eu sei que para algumas pessoas... Deixem o Tito falar. Eu sei que para algumas pessoas... Deixa o Tito falar. Eu sei que para algumas pessoas da oposição pode custar, mas vão ter mesmo que ouvir, e é a verdade, ok? Muito obrigado. Pronto, Fuca. Fuca. Também o Fuca não fala. Compatriotas. Não fala. Compatriotas. Mantenha-se calmo, faz favor. Compatriotas, é o seguinte. E eu estou a ficar preocupado o quanto nós, os jovens, estamos a relevar... Compatriota, não, meu amigo, assim não dá. Por favor. Compatriotas, eu estou a ficar preocupado enquanto nós, os jovens, estamos a demonstrar eu penso que temos que encerrar o programa, não temos condições. Não temos condições de dar continuidade de um debate que pensamos ser saudável, profícuo e de debate de ideias. Penso que vamos ter que encerrar o debate. Vai, Fuca, vai. Bom, é para dizer que nós conhecemos bem essas técnicas nos debates, né? Infelizmente, nós estamos a aplicar mal e num mau contexto. Nós estamos numa altura que precisamos mais diálogo e menos radicalismo. Isso é o que nós precisamos. Nós estamos num contexto que precisamos menos radicalismo e mais tolerância. Nós estamos nesse contexto, porque isto que estamos aqui a assistir revela uma bipolarização que já cansa. Né? É sempre assim, quando é a UNITA e o MPLA sentados, nem há condições de conversa, de diálogo. Isto é mau, a não ser que estejamos a lançar um sinal de que é preciso colocar estes dois fora da política.
Porque nós precisamos... Esperança entrar. Não é questão de esperança. Não é uma questão de esperança. Deixa-me dizer. É importante perceber que o populismo e a demagogia têm limites. Silêncio, silêncio. E num determinado momento ela não se encaixa. Isto é o que nós precisamos dizer às pessoas. Isso devia acudir lados, tira a doçura do debate e faz com que as pessoas não revelem as suas ideias sobre o país. O que eu estou a assistir aqui neste debate-papo, entre o MPLA e a UNITA, não está a revelar ideias, está a revelar uma contradição, que depois nós não sabemos aonde é que queremos chegar com esse debate. Né? O que eu gostaria é que cada um explicasse exatamente quais são as suas ideias, tendo em conta os problemas que o país passa. Ok. Então, é mais ou menos isso. Agora, uma chega ao doutor Sapinalo. Bom, eu esperava que falasse mais sobre os fundamentos que sustentam a proposta de destituição. Esperava mais, porque são assuntos que tocam a nação e aqui não precisamos ter receios de discutir as coisas. Uma coisa como esta é um assunto político que cria várias nuances, né? E não sei se o doutor Adriano não quer falar porque escusa-se ou se não está preparado para esse debate aqui, mas a verdade é que eu próprio ouvi do presidente da UNITA, do presidente do grupo parlamentar, a fazerem considerações públicas sobre os argumentos que sustentam a UNITA de pedir uma destituição ao presidente. Agora, se nós podemos entrar para este debate, era importante que o proponente sustentasse para que nós também possamos questionar, e perceber até onde é que a UNITA quer chegar com esse propósito. Doutor Adriano, eu ainda devolvo a palavra e penso que é um debate que nós podemos acender. Bom, eu agradeço e devo confessar que estou surpreso com a postura do Fuca. Está a fazer acusações que são infundadas no caso, né? Mas, desde sim, quando está a falar de que aqui há, sei lá, UNITA empelado de coisa, não tem nada a ver. Posso falar? Posso falar? Ótimo. O que estamos aqui a fazer, e o Fuca, que até já foi da UNITA, e ele é político, sabe perfeitamente que quando o Tito vem para fazer acusações sobre mim, eu tenho que responder. E se isso é o que está a lhe deixar desconfortável, é debate, mano. Debate. E agora mesmo levantaste outra inquietação e eu devo te responder. É debate. Simples assim. Não sei qual é o problema que está surgindo. Então, Fuca, não é que eu esteja a escusar-me a falar só por não falar, muito menos que eu não tenha bagagem para falar. Só para lhe pontuar, eu sou parte da equipa de juristas que trabalhou a peça. E, felizmente, o Fuca também estudou direito, sabe muito bem o que está a acontecer. Só não sei por que maldade quer trazer esse elemento do tipo, eu é que estou a me excusar ou não estou preparado. São as duas coisas que você levantou. Sim, porque sabes o que o doutor disse que é debate, agora é maldade. Não, porque o Fuca sabe efetivamente o que se passa. O Fuca é jurista. Não, eu não sei o que se passa quanto aos fundamentos. Ou agora... Eu não sei. Estás a te contradizer. Não, quem tem de fundamentar é a UNITA, não sou eu. Calma, não te nerves. Há pouco tempo você disse que ouviste do presidente da UNITA e do presidente do grupo parlamentar os fundamentos. E agora diz que não conhece os fundamentos. Quem não traz... Você vai ter que se definir, meu. Não. Deixa dizer. Foi o que está a se dizer aqui. Deixa-lhe dizer, doutor Adriano. Deixa-lhe dizer. Vamos criar um ambiente de debate. Exato. Vamos criar um ambiente de debate para nos perceber. A não ser, porque me parece que o doutor Adriano, ao fugir da pergunta, revela exatamente aquilo que se diz
como o diabo foge da cruz. Não, Isso é o que eu respondi. Não Se está a o Fuca não responder à percebeu, pergunta. se o Fuca não Desde percebeu que nós a começamos minha o debate, pergunta, não é respondeu diferente. nenhuma pergunta. O moderador perguntou naquela hora sobre qual é a sua visão sobre a diversificação da economia. Não teve. Não teve. Não é você que me contrariou a dizer que não é parar com o petróleo. Não é, não. Só porque eu falei do petróleo já não tenho visão. Não é visão de É o quê? diversificação econômica. É o quê, então? Não é. Tá Visão de Fuca nem está percebendo o que está acontecendo aqui na sala. Não, a não ser que o doutor Adriano... Quando está aqui você a e o revelar- Tito Não, até rebateram, agora já não existiu? Não, eu acho que... Então você rebateu o quê? Eu acho. Se não tive, por que você levantou a inquietação? Não. Eu estava a É levantar... estranho a isso, não? Não, deixa Você que eu quem explique. disse Deixa que a que eu lhe visão de explique. que é parar o Deixa-me que eu lhe petróleo explique. não é a mais acertada. Deixa-me que eu lhe É explique. minha visão. Agora você diz, A não tenho visão da visão. UNITA sobre Não, diversificação da não. economia é só isto. Não e é quer isso, resolver os Fuca. vários problemas que o país Fuca, tem. tá bom, Não, Fuca. você Fuca é assim, conhece deixa a eu te realidade do refrescar. país. Deixa eu te Conhece a refrescar. realidade do Ô país. Fuca, Esperava- eu falei do Deixa- petróleo, deixa- falei deixa-me da dizer. agricultura E falou doméstica, mal- falei do turismo, Falou mal do falei dos... petróleo, Está a por falar isso é dos que eu lhe caminhos. corrigi. Falou Você mal não do percebe. petróleo, por isso é que eu lhe corrigi. Você não corrigiu. Deixa o Você não Adriano corrigiu. terminar, deixa o Adriano Exato. terminar, por Veja favor. como é que o Fuca... Vai, Fuca, Adriano. primeiro, Silêncio, vamos deixar o Adriano o falar. Fuca está completamente deslocado. O Fuca tem que saber se é peixe ou carne. Não pode ser as duas coisas. E é o que está a acontecer aqui. Vai falar. Então, o Fuca você perguntou. Vai falar. Coloca a inquietação. Telegrama. Eu lhe respondo. E você diz não é visão. O que é visão? Pronto, ele vai, Eu sou o que concorda com ela. ele vai responder agora. Então, como é? O Fuca vai responder. Não ao terminei de lhe responder. Não terminei de lhe responder. Então, Calma. em relação à questão dos fundamentos, eu respondi. Agora, se o Fuca não percebeu, aí a culpa já não é minha. Pode repetir, Adriano, pode repetir os fundamentos Eu posso, é assim. ou a sua resposta inicial. Muito bem. Por favor. É assim. E é exatamente ali onde eu vou começar. O Fuca dizia que eu não respondi porque não havia fundamentos. Agora, ele está dizendo que ouviu do presidente do partido e do presidente do grupo. E ali é contraditório. Ou há fundamentos ou não há. Agora, é muito simples. Eu sou parte da equipa técnica que trabalhou a peça, que vai entrar agora. E o Fuca sabe que eticamente eu devo cumprir alguns princípios, Tá bom. que é normal. Pronto, está Eu não sei qual é o medo que o Fuca tem sobre a ética. Está percebido. Adriano, está percebido. É isso. Está percebido, Tito. Fuca, rapidamente, porque a Margarida está muito tempo calada. Perfeitamente. Primeiro, eu gostaria de fazer um esclarecimento ao doutor Adriano. Silêncio. Este é o lado mais barato do argumento quando leva-se a ideia de que quem não concorda com a UNITA está com o MPLA. Isto é uma visão completamente errada. Não, deixa-me dizer isso. Deixa-me dizer isso. Silêncio, silêncio. Deixa-me dizer isso. Silêncio. Deixa-me dizer. Quando Adriano, pergunto, já falaste. Está bem. Quando Vai falar, pergunta. Vai responder. quando Assim, pergunta, mas os senhores são plateia, os intervenientes são os senhores aqui à frente. quando pergunta se eu sou peixe ou carne, eu tenho de lhe dizer o seguinte: nós não estamos aqui num debate eleitoral, nós estamos num debate de cidadania, que é preciso perceber que os cidadãos aqui têm voz para falarem sobre os problemas do país. É nessa perspectiva. Agora, quando eu disse que eu ouvi do presidente do partido e do presidente do grupo parlamentar sobre os fundamentos, que eu próprio discordo, isso não é algum problema, aliás, já escrevi sobre isso. É importante que neste debate, que o moderador levante o tema, o doutor que é da Comissão Técnica dos Juristas
também, e perante 3 juristas que aqui estamos, São 4, traga né? também o debate para que possamos fazer o debate das ideias e perceber se a UNITA está certa ou está errada. Porque o que me parece é que está a fugir de uma questão, como o diabo foge da cruz e como eu já lhe disse. Deixa-me lhe dizer, o facto do presidente João Lourenço estar a governar mal não é fundamento para a destituição. Deixa-me lhe dizer. Argumentos são argumentos técnicos e jurídicos. Isso são questões de políticas públicas. Eu não vou fazer defesa do presidente João Lourenço sobre isso, não vou fazer. Mas é importante trazer aqui 2 notas nessa proposta da UNITA sobre a destituição. Vamos lá, compatriotas, vamos refletir, não num estado de emoção. Vamos ganhar consciência sobre o rumo que o país quer chegar. Eu trago 2 reflexões à UNITA sobre a sua proposta de destituição. Primeiro, vejamos, a UNITA não acredita nas instituições, mas a UNITA quer usar as instituições para deixar cair o MPLA, que ele acusa que controla as instituições. Os senhores estão certos disso? Deixa-me dizer. A outra nota é... Senhores, a outra nota é... Vamos ter que terminar. A outra nota é, se a UNITA sabe que o MPLA tem a maioria, para não deixar passar uma proposta dessa, a quem a UNITA estaria realmente a servir? Que não explica. A quem a UNITA estaria a servir que não explica? É isso que... Nanga, talvez uma voz feminina vai suavizar um pouco o clima. Nanga, por favor. Bem, eu não falo muito alto e se vocês não se calarem, ninguém me consegue perceber. Eu não falo muito alto, infelizmente, senhores. Meus amigos, o debate terminou. Vamos terminar. Olá, pessoal. Adriano. Bom, faz favor, vamos nos entender aqui atrás. Faz favor. Eu vou só rapidamente responder a pergunta que o Fuca fez. E vamos ouvir a doutora Nanga, que também tem aqui opiniões a depositar. Fuca, é assim. Quando o Fuca diz que a UNITA não confia nas instituições, não é verdade. Por quê? Se o Fuca diz que a UNITA não confia nas instituições e a UNITA está nas instituições, está até provar que o que estás a dizer não é certo. Se dizes que a UNITA não confia nas instituições e a UNITA está a levar o assunto nas instituições, eu tenho outra prova de que o que você está a dizer não é certo. Não é falta de coerência. Aqui há factos. São factos. Então, o Fuca se diz que a UNITA não confia nas instituições e a UNITA, pelo menos a nível das instituições a que tem assento, está em todas, não pode estar a dizer a mesma coisa. Agora, se o Fuca não concorda com os fundamentos da UNITA para a destituição, é um direito que lhe assiste. Só que esse teu direito não retira o nosso direito também, que nos assiste, de levantar a nossa iniciativa. Democracia é isso mesmo. Agora, se só a democracia quando concordamos com o Fuca, então estamos perdidos. Até a esperança já morre. A Margaret Nanga vai falar. Bem, posso falar? Bem, eu acho, para retomar aqui as nossas discussões sobre o Estado da Nação,
Eu acho que estas colocações evidenciam claramente três questões fundamentais sobre o Estado da Nação: o Estado da democracia, o Estado do Estado de Direito, passo o pleonasmo, e o Estado social em Angola. Eu acho que o presidente pode ter uma oportunidade ao longo do discurso sobre o Estado da Nação de poder fazer, digamos assim, apresentar algumas justificativas sobre os desafios relativamente ao diálogo. Não só diálogo intrapartidário, mas o diálogo entre as instituições e os cidadãos. O presidente também tem a oportunidade para falar sobre tolerância política. Tem a oportunidade para falar sobre concertação social, que é uma ferramenta muito importante em sede das democracias. Vemos greves a ocorrerem, o papel dos sindicatos e como o presidente, os ministros, o parlamento concertam com os sindicatos. Isso é fundamental em democracia. Com associações de jovens, com associação de mulheres, com associação de outros interesses de pessoas mais vulneráveis, pessoas com deficiência, por exemplo, pessoas com albinismo. Como é que essas pessoas são trazidas para o espaço público e apresentam as suas perspectivas para concertar soluções nacionais? Então, eu acho que isso era importante também. Acho que vai ser um pouco embaraçoso para o presidente falar para uma plateia em que mais de 90 dos presentes daquela plateia quer a sua destituição. Então, era uma boa oportunidade para o presidente falar sobre o mecanismo da responsabilização política no Estado de Direito, que é onde cai o mecanismo da destituição do presidente da República, né? E pode ter a oportunidade de responder sobre alguns dos factos de que ele é indiciado nessa acusação, de fazer uma demonstração factual. Eu penso que isso é muito importante, o que não vai privar a UNITA de continuar o seu processo. Isso é democracia. E eu acho que grande parte do debate sobre a destituição ficou um bocadinho presa nessa questão de que se vai efetivamente resultar na destituição. Eu acho que não tem que necessariamente resultar na destituição para ser uma iniciativa legítima. Porque, para além de ser uma iniciativa legítima, há outros desafios, por exemplo, da comprovação dos factos, a apresentação das provas e a condução do próprio julgamento político. Isso é um processo, digamos assim, ligeiramente longo e teremos ainda várias fases a observar e a comentar, certo? Sobre o Estado de Direito, eu acho que aqui o presidente deveria falar sobre a questão da observância à Constituição. E aqui temos muitos exemplos. Temos a questão dos tribunais superiores, os casos de corrupção no Tribunal de Contas, no Tribunal Supremo. Eu não sou apologista de que o presidente fale da destituição do presidente do Tribunal Supremo, mas era bom falar, porque há um relatório da Procuradoria-Geral da República que confirma que existem indícios de que o presidente daquele tribunal efetivamente possa estar envolvido na prática de crimes, na violação à Constituição. E isto é muito sério, porque não tem que ver apenas com o exercício daquela função, como senão aquilo que já falamos no princípio, mina todo o sistema judiciário e afeta a confiança dos cidadãos nos tribunais. Afeta a confiança dos cidadãos na justiça, que é um valor fundamental do Estado angolano. Eu acho que também é importante falar-se do respeito à lei. Nós temos uma crise das instituições públicas quanto à observância da lei. Leis que muitas vezes são os próprios políticos partidários do MPLA que aprovam no Parlamento, outras vezes em unanimidade com a UNITA, mas cuja observância é deficitária e o presidente tem de falar isso, e tem de falar porque o presidente é o garante da Constituição e deve garantir em consequência a lei. Acho que também, nessa consequência, valeria uma palavra do senhor presidente sobre o desempenho do judiciário, né, diante desses escândalos que nós estamos a ver. Sobre o Estado social, eu acho que nunca no discurso do presidente conseguimos, de facto, vislumbrar essa perspectiva de um Estado social, democrático e de direito. Então, falar da proteção social. Hoje as famílias estão desoladas. As pessoas que ganham 30 mil kwanzas não conseguem sequer comprar um saco de arroz. As famílias
As famílias, mesmo quem tenha um salário de 100 mil kwanzas, hoje não consegue sustentar durante os 30 dias do mês um agregado de 5 pessoas. Não é possível. Então, o que é que o presidente nos vai dizer sobre justiça social, proteção social? Há uma série de iniciativas para se retirar os impostos, se reduzir, acho que o IVA e o IRT. Acho que há também agora uma perspectiva de se discutir, de se reavaliar a medida de subida do preço do combustível. Mas como é que efetivamente essa discussão vai visar medidas específicas de proteção às famílias mais vulneráveis? E que medidas serão estas? Como é que elas vão funcionar no nosso contexto? Vai haver um cartão onde eu, dizendo que sou funcionária doméstica, por exemplo, o meu filho recebe o tal cartão de transporte, eu deixo de pagar certos impostos e ainda tenho algum bônus no INSS? Vai haver isto. Então, proteção social. E depois eu acho que uma questão muito importante, que é bastante silenciada, que é a desigualdade. A desigualdade que é acompanhada de muita violência. Há raparigas que estão a ser estranguladas na escola. O professor viola, estrangula uma rapariga. Isso é horrível. Isso é horrível. E o presidente não diz nada sobre isso. A vida das mulheres parece que não vale nada. O que é isso nessa sociedade? O presidente tem que falar sobre isso e tem que justificar, tem que pedir contas à polícia, à PGR e aos tribunais. Por que muitas vezes estes casos nem sequer encontram solução na justiça? As famílias encontram-se completamente desamparadas. Eu acho que estes são, efetivamente, os problemas do Estado que nós temos que discutir. Então, essas seriam as minhas propostas para fechar a questão da economia. A não ser que alguns dos colegas queiram rebater. Fecha então a questão da economia. Um momento, a Nela ainda vai falar. Só um minuto. Então, eu ouvi atentamente a discussão dos colegas e eu acho que há pontos muito válidos, né? Mas eu só gostava que nós discutíssemos a seguinte ideia. Trazer dinheiro, produzir dinheiro, não é produzir riqueza. Então, era muito importante que coletivamente refletíssemos sobre o conceito de riqueza nacional. O que é riqueza nacional? O que é riqueza nacional? É termos, digamos assim, a conta única do tesouro a bastar, de termos os cofres cheios de dinheiro. O que é riqueza nacional, certo? E na minha perspectiva, uma economia gera riqueza quando gera valor social, quando gera valor ético também, né? Quando as camadas mais vulneráveis, elas não têm que lutar para viver, para encontrar bem-estar, até ao ponto de estarem desesperadas. Eu acho que uma economia, ela gera riqueza quando todas as camadas da mesma sociedade são amparadas adequadamente. Então, não é possível falar-se de geração de riqueza sem falar de proteção social. E, na minha perspectiva, as soluções para a economia passam efetivamente por medidas de diferenciação positiva, em que políticas de emprego para quem está em contexto rural não podem ser iguais às medidas políticas para quem está em contexto urbano. Medidas de apoio ou de proteção social têm que ser diferenciadas para uma mulher, para um homem, para uma família na zona rural, para uma família pobre na zona urbana, porque é completamente diferente a pobreza multidimensional. Eu posso ser pobre em Luanda, mas eu ainda posso ter acesso a uma escola e a um hospital. Mas ser pobre na zona rural muitas vezes até me priva do direito à eletricidade, à água, à saúde e à educação. Então não pode ser igual, certo? E acho que eu concordo em parte com o que os senhores disseram. Sim, nós temos que utilizar o petróleo estrategicamente e temos que desenvolver a indústria, mas temos que pensar também no setor de serviços, o turismo, sim senhora, mas outros serviços também. Agora, é importante não solidificarmos a ideia que só conseguimos fazer isso com investimento estrangeiro. É importante potenciar o financiamento ao empresariado nacional, local. Inclusive, essa é uma questão fundamental. Quando eu vou estudar desenvolvimento ou subdesenvolvimento angolano, há uma perspectiva muito interessante de uma professora, acho que ela é queniana, não, é do Ghana. É do Ghana, e a perspectiva da professora telegraficamente, a perspectiva da professora é todos os países africanos que ela estudou o modelo de desenvolvimento e os problemas sociais, ela encontrou uma variável comum, que é
grande parte dos setores que geram rendimento nacional não têm capital humano local. E nos momentos de crise, os países africanos estão sempre em crise, guerra, fome, não sei quantos, essa mão de obra estrangeira vai. Ok. Obrigado, Margarete. Eu vou passar a palavra. Eu sabia que a voz de uma senhora ia colocar água na fervura e foi isso que aconteceu. Eu vou passar a palavra para o Adriano, 2 minutos para a conclusão mesmo já, depois ao Tito e depois ao Fuca. Tá bem. Tá bem, eu mais velho, mas para concluir. Como é que o mais velho é que começa? O mais velho é que fecha. Está a estragar nossa cultura, Osvaldo. Então, muito bem. Para terminar, eu gostava de dizer que, por acaso, foram bons os remates da doutora Nanga, que claramente trouxe a linha daquilo que vai lá, o pensamento que deve nos animar. E, obviamente, para aquilo que se precisa, e aliás, é bom também fazer essa nota, saio satisfeito quando viemos para falar do Estado da Nação e tive aqui o Tito e o Fuca para tirarem contra a UNITA. Isso é um grande indicador. A UNITA tem grandes responsabilidades mesmo. E por isso... Conclusão. Mas estou a concluir. Tá bem, vai. Nem concluir posso, Osvaldo. Tá bem, vai. Tá. Está difícil aqui. Disseste para eu concluir. Tá bem. E eu estou a concluir. Mesmo assim, sou interrompido. Tá bem. Alguma coisa está errada. Então, como eu dizia, é exatamente para dizer que sim, a UNITA é um ente muito importante neste tabuleiro, apesar de estarmos à espera do discurso do presidente João Lourenço para o dia 15, que obviamente gostaríamos de ver o presidente a trazer uma versão do país mais realístico e não mais aquele país que vem pintado a cor de rosa, quando na verdade há aqui problemas muito prementes a nível da sociedade. E obviamente a primeira pessoa que devia assumir os problemas deve ser o presidente da República, para que possamos todos ir buscar as soluções dos mesmos. Vamos ter agora o discurso do presidente e depois vamos ter o debate do Orçamento Geral do Estado 2024. Vai ser um outro momento de tentar ver o que o presidente está a pensar para o país ao longo do ano 2024. E lá vamos ter um barômetro para podermos tentar ver se essas questões sociais que estamos aqui a falar, a questão da diversificação da economia, a questão mesmo da distribuição da energia elétrica, o Tito falou exatamente de algum elevado índice na produção da energia elétrica, mas deixa-te dizer que uma das grandes reclamações que encontramos em Malange é que o espaço de Malange tem as 2 principais barragens de Angola, mas só tem 4 municípios que estão a beneficiar da energia elétrica. Mais um dado teu que não sei onde foste tirar, mas estou a falar de Malange, a província onde tem a barragem de Capanda, a barragem de Lauca, e está nesse déficit de distribuição de energia. E então temos que olhar para uma perspectiva de trazer a verdade do país. Não, Tito, pode estar a abanar, mas um dia te convido para uma viagem para ver isso. Temos que trazer a perspectiva da verdade do país. E cabe, sim, senhor, ao presidente da República vir para o país, até com alguma humildade, e dizer que o país está nas condições tais e precisamos conjugar as nossas energias para podermos sair da situação. Porque, lamentavelmente, possa haver esse debate entre os partidos, só que os problemas é mesmo para toda a gente. Se está num bairro onde há um militante da UNITA não tem energia, mesmo o militante do MPLA não tem energia. Então, os problemas da Angola não são os partidos. Temos que pensar o país para podermos buscar as soluções como angolanos. Boa. Olhemos para a contribuição de todos e, sobretudo, perspectivarmos um 2024, pelo menos, melhor do que o 2023. Obrigado, porque o 2023 está a ser mesmo de rastros. Muito obrigado. Obrigado. Tito, tuas últimas notas, em jeito de conclusão, por favor. Muito obrigado, Osvaldo. Primeiramente, dizer que os problemas devem ser efetivamente reconhecidos
e ter a capacidade de os encarar de frente. Eu penso que no discurso da nação é aquilo que o Presidente vai fazer esse diagnóstico realista, honesto e com uma mensagem de esperança e a capacidade de resolver. O Presidente vai fazer, diferentemente do que os outros fazem, a grande diferença entre um estadista e um demagogo é justamente essa. Enquanto um estadista está preocupado com as futuras gerações, um demagogo está preocupado com as futuras eleições. O Presidente João Lourenço está preocupado com as futuras gerações. Daí aplicar medidas, muitas vezes, ainda que um bocadinho duras, mas necessárias. E a medida, por exemplo, dos combustíveis é um exemplo dessas. Silêncio. Basta ver que foram também criadas medidas para mitigar esse custo. Então, em jeito de conclusão é isso. Muitas reformas vão ser feitas e eu acredito que, efetivamente, o móvel que se quer é o bem-estar para todos os angolanos. Obrigado. Doutora Margarete. Sim, para finalizar, eu acho que uma questão que não foi tocada aqui tem que ver com... Silêncio. Com a proteção de alguns direitos fundamentais, né? Alguns direitos humanos. De um tempo a esta parte, temos assistido que a liberdade de manifestação, a liberdade de associação, a liberdade de expressão têm sido violentamente atacadas em muitos... A tropa 22 milhões não está bom. Vamos acompanhar o vosso vídeo. Vamos lançar esse. Isso é pequeno. Isso é produção de investimento. Aí a população. Se ele pudesse dizer uma palavra em relação a isto, acho que era bom. No final, a minha expectativa é ver se o presidente terá capacidade, não é, de convencer aqueles que ainda acreditam, convencer aqueles que já não acreditam de se mobilizarem para as soluções comuns que o país precisa. Eu acho que essa é a minha expectativa. Fuca, para fechar. Obrigado, sempre um privilégio, comecei e agora vou fechar, né? Um pouco como se diz, o alfa e o ômega. Bom, em gesto de conclusão, um bom Estado de nação, espero que para o futuro tenhamos isso, um bom Estado de nação tem de necessariamente passar por 5 principais pilares de que até o Esperança defende, né? Primeiro é mesmo a boa governação e a reforma do Estado. A boa governação está adjacente àquilo que a doutora acabou de falar sobre a humanização do poder, que é uma espécie de colocar os cidadãos, as pessoas, no centro da ação política e administrativa. O segundo é o combate à pobreza. Só se combate a pobreza quando se tem acesso à habitação, à saúde, quando se tem acesso ao emprego, sobretudo, e a aposta rigorosa na agricultura. E depois o processo de industrialização também e a promoção do setor privado, né? Nós já dissemos que o desenvolvimento sustentável é feito com industrialização e a garantia do emprego pleno é feito com o setor privado. O quarto é a proteção especial